apostas. Vamos lá, vamos começando, né? Estão me ouvindo bem? Dá para me ouvir direitinho? Tá. Se tá todo mundo quieto é porque tá, né? Deve ser. E quando tá travando, vocês me avisam. Vamos agradecendo a Deus, primeiramente, pelo momento presente. Vamos sintonizando no momento presente, no espaço ao qual nos localizamos, seja num quarto, numa sala, numa garagem, onde cada um coube e conseguiu estar da melhor forma que se encontre. Estamos sentados em cadeiras, em sofás, recostados. Vamos sintonizando. Vamos endireitando as cadeiras também, né? Eu vou aproveitar para me endireitar melhor também, para que tudo facilite o nosso elo de construção com os conhecimentos, entendendo que estamos aqui por livre-arbítrio. Tivemos escolhas para estar ou não estar. E, portanto, quem vai chegando ao final, quase final, desse propósito, é porque tem consigo algo de profundo e verdadeiro. E aquelas pessoas que não estão, por motivos outros que não sabemos que sejam igualmente abençoadas, e que se sintam à vontade para no futuro também estar. Dessa forma, vamos alinhando os nossos pensamentos com Deus, com Jesus, abrindo os nossos horizontes, os nossos pensamentos para este propósito, para o propósito da liberdade de pensar. E nesse momento, a nossa liberdade de pensar nos conduz a Deus, a essa energia que, por mais que tentamos definir em palavras, ainda não existe no vocabulário algo tão completo em si que possa verbalizar a sua existência. O nosso coração ainda busca essa resposta, mas enquanto nós não conseguimos racionalizar, vamos sentindo a presença de Deus, porque o nosso sentimento não precisa nesse momento raciocinar. Vamos apenas sentir Deus em nossas vidas. E agora, quando sentimos a presença divina, vamos permitindo que essa presença se alargue e tome conta de cada um de nós. E o nosso pensamento se funde no pensamento do divino. Dessa forma, nós vamos trazendo um melhor discernimento do nosso propósito de vida. Neste exato momento, o nosso propósito de vida é encontrar o divino dentro de nós. Obrigada, Senhor, por nos conduzir até aqui. Obrigada, Senhor, porque cremos em Ti. E dessa maneira, vamos também sentindo os nossos irmãos intercessores do divino através da egrégora da casa fraterna. Os nossos irmãos que nos inspiram, nos acolhem, nos protegem a todo instante.
os espíritos intercessores a Deus. Vamos dizendo nosso muito obrigado. Aos nossos mentores espirituais, a quem devemos um amor incondicional também, aqueles que trabalham no silêncio e que nos sustentam para os melhores caminhos, sempre pautados no respeito e no amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o poder, é o reino e é a glória, para todo sempre, que assim seja. Vivemos em Jesus, agora e sempre, graças a Deus. Pessoal, tudo bem com vocês? Minha proposta hoje é quem puder, quem tiver se sentindo à vontade, fazer um coro comigo e abrir as imagens. Quem puder hoje, por favor. Quem puder abrir as imagens, galera, vai ser muito importante para mim. Se vocês puderem abrir as vossas imagens. Su abriu, obrigada. Obrigada, Su. Mais alguém? Ou alguém? Mais alguns candidatos. Lu, obrigada, Lu. Josi, olha quanta gente. Obrigada, gente. Quem quiser mais abrir, tá? É... agora vocês não são só foto. Karen abriu. Beleza. Eu sei que tem mais gente doente aí também, mas quem não tá muito legal, não tá muito legal, não tem problema não. Mas quem quiser abrir vai ser muito bom. Gente, hoje nós vamos falar de algumas leis que vão dar sequência aos, aos nossos estudos que começados por Marquinhos semana passada, né? Marquinhos falou da lei de destruição, ele falou de lei de conservação, né? Falou de lei de reprodução. Hoje nós vamos falar de outras leis que dão sequência, né? Do livro 3, né, que a gente vai estar estudando as condições morais. Então, hoje a gente vai falar de de progresso, de liberdade. E aí, eu separei algumas perguntas que, na verdade, a lei de progresso, eu dei vontade de separar foi tudo, porque são coisas bastante cotidianas que a gente vai tratar hoje. A gente vai tratar de coisas como, por exemplo, desigualdade de riquezas. Hoje a gente vai falar um pouquinho também um pouco sobre livre-arbítrio, né? Por que que, por exemplo, algumas escolhas, né? Algumas pessoas fazem algumas escolhas e outras pessoas fazem escolhas totalmente diferentes. Vocês já pensaram nisso? Por que que, por exemplo, uma mãe que cria seus filhos da mesma forma, ou que tenta, pelo menos, busca criar seus filhos, educar seus filhos de uma mesma forma, e esses filhos tomam resoluções completamente diferentes na vida. Já que os pais são pessoas de de uma determinada índole, né? E às vezes a gente tem pessoas que tomam rumos completamente diferentes na vida. Então a gente às vezes fica pensando assim, meu Deus, mas por quê, né? Por que que tudo isso? E aí, às vezes, uma mãe ou um pai fica até muito, assim,
pensativo, pesaroso, com remorso às vezes até, pensando o que que eu fiz de errado, por que que essa pessoa, né, esse filho age de tal forma, por que que dessa ou daquela atitude. E quando na verdade nós não somos, nós somos pessoas de personalidade, né? Então, quando agimos como agimos, nós recebemos as instruções, mas acaba que o livre-arbítrio é que mais pesa, porque as escolhas são sempre feitas. Raciocinamos por nós mesmos. Mas daí, para eu começar a falar sobre lei do progresso, que eu já estou atravessando, já estou falando lá na frente, quem tiver aí com o livro dos Espíritos, gente, cadê a Aline? A Aline não entrou hoje ainda. Quem tiver aí com o livro dos Espíritos e puder abrir em Lei do Progresso, é a pergunta 776 que eu vou ler agora. Vai ser bom se vocês estiverem com o livro hoje, porque eu vou fazer leitura mesmo de algumas questões. Não, eu selecionei umas questões para que a gente faça umas pinceladas nelas. Porque para que a gente pegue mais o jeito da coisa, o jeito do livro, né? Ajudar a gente a interpretar um pouquinho o livro, até porque algumas pessoas não responde todo o questionário e tudo, então a gente vai tentar trazer mais, de forma mais fidedigna, ao, a leitura e interpretação das questões, para ver se dessa forma a gente dá uma desenrolada melhor no nosso questionário, beleza? Então vamos lá, pergunta 776, quem tiver aí, tá? Aí diz o seguinte, de Lei do Progresso. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Vamos remontar, acredito que é a nossa primeira aula. O que é estado natural? Estado natural é o nosso estado primitivo, tá? É aquele lá atrás. Nós fomos feitos o quê? Puros, simples e ignorantes. Então, partimos todos de uma mesma primitividade. Então, quando diz assim, estado natural é o quê? Lá atrás. Como Deus? Aí a gente já sabe, né? Se a gente não sabe, a gente fica sabendo agora. E se esqueceu, a gente lembra. Como Deus não para de criar nunca, sempre haverão criaturas primitivas, não é isso? Então sempre haverá primitividade, porque sempre há criaturas recém-criadas. E aí diz o seguinte: então, estado natural é a nossa primitividade. E lei natural são as leis regidas divina, as leis divinas. Então, nada tem a ver uma coisa com a outra. Estado natural é a nossa primitividade e lei natural é a lei divina. E ele diz o seguinte: não, o estado natural é o estado primitivo e a civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Quem que contribui para o progresso da humanidade? A lei de Deus, que está onde escrita a lei de Deus? Na nossa consciência, certinho? Não é por aí? Então, por mais que sejamos muitas vezes ateu, agnóstico, seja lá o que for, mas nós temos de forma incutida em nós a nossa consciência. Se nós temos a consciência, o divino sempre vai falar através de nós. E o que são as sociedades e as civilizações, se não um amontoado de consciências trabalhando em conjunto, em coletivo? Então, quando diz que a lei natural rege para o andamento, para o progresso da civilização, é porque os amontoados de consciências, elas trabalham em conjunto. Aí vamos mais uma. No estado natural, o homem, tendo menos necessidades, não tem todas as atribulações que cria para si num estado mais avançado, que pensa num, que pensa uma opinião daqueles que olham
Esse estado, pera ainda, gente. Deixa eu ler melhor aqui essa 776, essa pergunta é muito grande. No meus escritos aqui tá muito doido. No estado natural, o homem, tendo menos necessidades, não tem todas as atribulações que ele cria para si num estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham para esse estado como aquele da mais perfeita felicidade sobre a terra? Alguém entendeu essa pergunta? Alguém entendeu? Não dá para entender essa pergunta de cara, não, né? Não dá para entender. Não dá para entender. Quer ver? Ó, vou de novo. Vou de novo. Por que que depois a gente fica assim, gente, pelo amor de Deus, o livro dos espíritos é só para os espíritos, que não tem condição, não. Ó, no estado natural, o homem tendo menos necessidades, não tem todas as atribulações que ele cria para si num estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado com aquele da mais perfeita felicidade sobre a terra? Vou ler a resposta para a gente entender a pergunta. Aí ele vem. Que queres é a felicidade do bruto e há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. É tipo assim. Aí quando a gente lê a resposta, dá para entender mais ou menos a pergunta. Aí a gente vai construindo um entendimento. Diz o seguinte: quando nós estamos num estado natural, ou seja, mais próximo da primitividade, a nossa ideia de felicidade é muito simples, porque somos seres simples. À medida que avançamos na nossa complexidade de intelectualidade, de ideia de moral, né? Avançamos na escala evolutiva, a nossa ideia de felicidade, ela vai ganhando uma maior proporção. Entendeu agora? Quando nós somos... Aí ele ainda faz uma comparação com a criança. Qualquer pessoa vai dizer assim, gente, uma criança fica muito feliz. Vocês já deram, você já, se quem tem filho ou sobrinho, sei lá o que for, vocês já deram um presente para uma criança para ela gostar mais da caixa do presente? Porque para criança qualquer prazer diverte, né? Não é assim? Tipo assim, não, eu dei uma boneca para meu afilhar, para minha filhada, e a boneca foi não sei quanto, tô pagando as prestações, e a menina pegou a caixa da boneca, entrou e quis dormir na caixa da boneca e encostou a boneca lá. Entendeu? Porque para aquela criança, a felicidade dela, bem-aventurados que têm os olhos fechados, para aquela criança, a felicidade estava naquilo ali. Ela gostou mais da caixa, ela não se ateve a um preço, a uma complexidade, porque a boneca fala, porque a boneca anda, porque não sei o quê. Não, para ela tá tudo certo. Aquela caixa ali já estava beleza. Então, quando nós, no estado mais primitivo, nós estávamos, não é nem a questão de estar ou não estar apegado à matéria, vamos dizer, nada disso. Por quê? Porque na primitividade a gente não tem essa noção do que é matéria, do que é essa materialidade, né? De coisificar ou de precificar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que é simples. Pronto. Basicamente isso. E aí, ele pergunta o seguinte, na pergunta seguinte: o homem pode retrogradar até o estado natural? Ou seja, estando estando nós, no estado em que nos encontramos hoje, a gente pode a gente pode retroceder, por exemplo, Suzana, essa pessoa que vocês conhecem, pronto, com uma carinha de anjo, uma pessoa legal, sabe? Aquela pessoa que você fala assim, gente, nada tira do sério. Aquela pessoa, meu Deus, ó, quando eu crescer, eu quero ser igual a Suzana, porque Suzana, ó, tipo assim, com Buda, de tão, Nossa Senhora, Ave Maria.
Aí daqui a pouco você passa na rua, na avenida aqui, quando você pensa que não, tá a Suzana no meio de uma briga de trânsito ali, pega pega uma lata daquelas de lixo que fica ali, dá uma no carro de uns, cai quebrando no carro de outro. Você fala, gente do céu, quem foi Suzana? Ó pra ali, que baixaria, que barraca, o povo tudo filmando e postando já de tudo quanto é rede social, tá a Suzana lá. O que que aconteceu com a natureza de Suzana? Quem, como diz o povo, né? Quem foi Naninha? Quem foi Suzana? E agora tá aí uma barraqueira. Como é que se explica isso? Cadê a natureza de Dalai Lama de Suzana? O que que será que acontece com essas pessoas? Suzana foi lá e quebrou tudo. Ah, Suzana se revelou outra pessoa, entendeu? Ela era uma pessoa ótima. Ó, ela era uma pessoa ótima. Gente, eu tô fazendo assim, viu? Porque é o seguinte, tô com Covid, vou falar logo aqui pra vocês, pedi até pra não gravar. Tô com Covid, tô com febre, tô suando igual cuscuz. Então, por isso que eu tô aqui dando aula pra vocês, tô assim, ó. A roupa já tá toda molhada aqui. Então, assim, então fica assim, ah, mas Suzana era assim, aí daqui a pouco já se revelou uma outra pessoa. Suzana, a vida inteira nunca saiu do prumo. Aquele dia enlouqueceu. E de lá por diante, agora não tem quem segura. Vocês acham, gente, que Suzana era uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa tranquilex, né? Good vibe. E aí, num determinado ponto, um gatilho que fosse, pá, ela deixou, ela já é uma outra pessoa, ela deixou de ser, vamos dizer assim, ela vai me matar se eu falar isso, mas ela deixou de ser boazinha pra, pra ser uma pessoa barraqueira? Como é em relação a isso, né? Como que a gente constrói esse conhecimento? Por quê? No Espiritismo, a gente entende que todo ser humano é fadado, vamos dizer assim, à marcha evolutiva. Todos nós estamos em uma marcha contínua. Estamos falando de lei do progresso. A natureza nossa é chegarmos sempre adiante, estarmos sempre adiante, entendeu? Então, o que que faz de uma pessoa que é boa, vamos dizer assim, aos nossos olhos, né? Determinada. Ou ela era assim, deixou de ser assim para ser assado. Seria isso um comportamento de Suzana, um comportamento travado dela, que num determinado momento ela deixou de ser essa pessoa e passou a ser uma pessoa explosiva? Ou seria é, uma questão de personalidade que sempre esteve aí e num determinado gatilho, explodiu? Faria dela, a segunda pergunta, faria de Suzana uma pessoa menos boa a partir de determinados comportamentos? De um comportamento explosivo, ela vai deixar de ser quem ela é? Se a natureza não dá salto, e também se a nossa marcha é sempre evolutiva, todos os nossos comportamentos, eles sempre estarão conosco. Ele vai ser mais ou menos a partir de determinadas situações. Mas Suzana não deixou de ser quem ela é. A determinada circunstância pode ser que pareça isso ou aquilo, mas ela não vai retroagir. Nunca. Ela não vai nunca deixar de ser. Mas se ela, numa determinada circunstância, se revela de tal forma, talvez aquilo que ela esteja aparecendo agora seja muito mais verdade, né? Então, quando a gente não
quando a gente olha a pessoa por uma única determinada circunstância, a gente é muito levado aos pensamentos preconceituosos, porque a gente acha que as pessoas têm que agir conforme o que a gente pensa que elas são. Então, eu crio um estereótipo, eu crio que Suzana seja ideal, que ela haja de tal maneira, assim, assim, e aí, se ela não agir conforme o que eu acho que é bom, que é certo, e que não era tão boazinha de fato, né? Não, não era. Porque ninguém é 100% bom nem 100% ruim, né? Nós temos, é, nós temos as nossas virtudes e não virtudes todas dentro de nós, né? E a gente está aqui justamente para isso, para aprender a lidar com cada um dos das nossas características que precisam cada vez mais evoluir. As nossas naturezas, vamos dizer assim, elas não são, elas não são transformadas de uma hora para outra, mas elas são transmutadas, elas vão buscando, primeiramente, conhecê-las, depois que a gente conhece ela e aceita, né? A gente conhece, depois a gente aceita, para depois a gente mudar. Então, é uma coisa que não é de um dia para o outro, não. Por isso que ele diz assim: o homem pode retrogradar até o estado natural? Ele diz não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus quer assim. Oi, Jackson, grava, por favor. Se ele progride, é porque Deus quer assim. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Suzana teve que sair, gente, porque ela me avisou antes que ela tem uma reunião da aliança. Mas, enfim, toquemos a nossa aula. Então, tá dando para acompanhar? Tá? Tá, Lu, tá, gente? E a pessoa suando continua. Então, vamos para a pergunta. 780. 780 agora. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Gente, o que vocês acham da nossa atual conjuntura? O que vocês acham, assim, em relação ao que a gente vive hoje? Vocês acham que existe um equilíbrio na evolução intelectual, a qual a humanidade se encontra, e a evolução moral? Vocês acham que elas estão assim? Elas estão andando juntas? Eu acho que não. E vocês acham que o que está desbancando? O que está mais ou menos? O intelectual tá mais e moralmente parece que a gente está regredindo. Dá uma sensação, né? De que parece que como que fala, os costumes, não, ai, gente, eu acho que é os costumes mesmo, que a gente fala assim, gente, é igual minha avó fala, né? No meu tempo não era assim, não. As pessoas tinham mais respeito, né? Principalmente pai e mãe, né? A gente olha assim, o pessoal parece que não tem mais, não respeita mais pai e mãe, a figura de pai e mãe, parece que é tudo meio assim. A gente olha e tem muito essa sensação. Mas aí ele diz o seguinte: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual. Aí ele responde: é sua consequência. Todavia, não o segue sempre imediatamente. Então, é uma consequência, um seguir o outro. Mas a busca pelo equilíbrio não é algo tão fácil. Inclusive, esses últimos tempos vividos, né, tem nos mostrado muito isso, que
A gente, intelectualmente, a gente teve uma capacidade enorme de vários avanços tecnológicos, científicos, mas às vezes a gente não, a gente perdeu a capacidade de diálogo. Imagine, né? Algo que quantos quantos milhões de anos a gente saiu do ser primitivo que fomos, né? É, desde lá, ó, que a gente vem, os nossos ancestrais, nossos primos que vêm, né? Para a gente aprender a andar, a gente saiu das árvores, a gente andava, né? Saltando de galho em galho. Depois a gente passou para o chão. Depois, aí vai. Aquele desenhozinho lá, né? Que veio o macaco, taranã, taranã, taranã. Aí a gente conseguiu se comunicar, né? Primeiro a gente rugia, depois a gente começou a verbalizar de alguma forma, né? Uns grunhidos parecidos uns com os outros, e a gente foi estabelecendo comunicação de sentimento e tal, avisando sobre perigos e tudo. Para daí a gente conseguir essa coisa maravilhosa chamada verbalização, a gente conseguiu vocalizar o que a gente sente, o que a gente pensa, os nossos desejos, o que a gente quer, o que a gente não quer. Hoje a gente tem essa maravilha que é a possibilidade de falar. Mas aí a gente perdeu a capacidade de dialogar, porque tá todo mundo falando e não tem ninguém ouvindo. Não é? Então, quando o Livro dos Espíritos traz isso, traz de uma maneira bem é, de uma maneira que ele traz até um alento, traz até um certo alívio que eu vou ler aqui para vocês, porque ele diz o seguinte: sim, vai caminhar, não é junto, mas a tendência é que a lei, o avanço moral acompanhe o avanço intelectual. Aí ele diz: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, fazendo compreender o bem e o mal? O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam, frequentemente, os mais pervertidos? O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, que são os povos senão amontoados de indivíduos, não o alcançam senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. Ou seja, não é necessariamente porque a gente desenvolveu o nosso intelecto, não é necessariamente porque a gente domina as máquinas, recria a máquina, a gente avança de toda quanto é forma, né, no campo tecnológico e científico, que isso vai ser usado de uma maneira positiva, né? Isso aí vai cair sobre o nosso livre-arbítrio, porque a gente desenvolve intelectualmente. Mas o que a gente vai fazer com essa intelectualidade, aí já são outros 500. Aí ele completa. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo, né? Então é necessário o tempo, porque são os fazeres de experiência que vão trazendo para nós a nossa possibilidade de escolha entre escolher o que fazer com essa nossa inteligência, né? É, é, se a gente fizer um pequeno exercício aqui, a gente vai ver que as grandes descobertas da humanidade foram feitas, por exemplo, durante guerras, né? Então, como explicar tudo isso, né? Por exemplo, o computador, que, nossa senhora, imagine, é, é, como seria a nossa uma população hoje caminhando para 8 bilhões, como seria a nossa comunicação sem computador? Não dá para, sabe?
não dá nem para imaginar como que seria. Mas as máquinas foram feitas de maneira, tudo bem, que a descoberta de Turing, né, que ó, aquele computador que ele fez lá, né, acho que é Turing que fala, é, foi para salvar muita gente, mas foi durante a guerra que foi descoberto e que eles conseguiram fazer codificação e tal, e trazer um avanço muito grande nesse sentido. Oi, sua irmã, né, Lu? Então, eu vou dar um pulinho aqui, porque eu estou falando demais sobre a lei do progresso, mas eu quero ler ainda 792. Deixa eu ver, 792, deixa eu dizer 792. Sobre civilização. Deixa eu ver se é essa mesmo. 789, 789, 792. Tá. Aí, só para a gente concluir esse pensamento sobre progresso, 789, pergunta 789, viu, gente? O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? É, tipo aquela propaganda assim, né? Que fica todo mundo feliz, propaganda de margarina. Vai ser todo mundo num grande, sabe? A gente assiste nosso live, fica vai ser todo mundo uma nação só, vai ser todo mundo igual, todo mundo vivendo junto e tal e tal. Aí ele pergunta: o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? Ele diz: não em uma só nação. Isso é impossível, porque da diversidade dos climas nascem os costumes e as necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Por isso, lhes serão necessárias sempre leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece diferenças de latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus for por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem. Então, eles viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer injustiça para seu vizinho, nem viver às suas custas. Deu para entender aí? Ou seja, algumas diferenciações, inclusive étnicas, entre os povos, são meramente por questões climáticas, geográficas. Então, por exemplo, por que que o homem, por que que o ser humano, aquele que nasce na África, nasce com o cabelo todo enroladinho e crespo, na maioria das vezes curto, não cresce muito. Aí vem um estudo científico e diz, olha, foi dessa forma porque climaticamente foi necessário assim. Porque as temperaturas são extremamente altas. São fazer barulho. As temperaturas são extremamente altas, né? Nas proximidades do Equador e tudo mais, são regiões desérticas. E se o cabelo dele fosse diferente, o cabelo desse ser humano fosse diferente, o seu cérebro ia fritar. Se ele tivesse muito cabelo, o cabelo cheio e liso, ia trazer um calor muito grande para sua cabeça. Então, portanto, o cabelo é o quê? Crespo e tem umas áreas, a capilaridade da condição do couro cabeludo resfriar e esfriar a cabeça do ser humano. Já as pessoas que vivem em áreas mais frias, né? Por exemplo, os homens nas Américas, né? Nas partes norte das Américas ou nas partes norte-europeias, são o clima extremamente na parte
O clima é extremamente frio e venta e tudo mais. Então, o cabelo é para o quê? Esquentar a cabeça. Aí vem nós, na nossa santa ignorância, nós, humanidade, na nossa santa ignorância, e fala o quê? Que cabelo crespo é ruim e que cabelo liso é que é bom. Isso é o quê? Senão uma grandíssima ignorância da nossa parte, né? Então, é sobre isso que essa leitura traz. Diz, olha, as pessoas têm diferenciações porque a diversidade do globo é muito grande, são vários tipos de clima, de vegetação, de relevo, etc. e tal e tal. Então, as pessoas têm vocabulário diferente, têm costume diferente, muito por conta de situações geográficas. Então, as pessoas não vão, nem no futuro, elas não vão viver todo mundo é, dentro da mesma condição, porque o planeta é imenso e não tem como conviver todo mundo na mesma condição. Agora, nós, na nossa evolução, no nosso progresso, nós vamos viver de cada vez mais interpretando como se fosse vizinhos de área, né? Então, a gente vai deixar de pensar em países diferentes como fronteiras e pensarmos como vizinhos. O que que é? Isso é uma ideia muito mais amistosa, uma ideia é, de caridade, de boa convivência, né? Sem olhar e estereotipar, né? Porque o cabelo é X, ou porque a cor da pele, que também é uma forma de proteção, quanto mais melanina tivesse na pele, menos possibilidade de sofrer queimaduras, né? Então, a gente vai entender isso de uma maneira muito mais tranquila e desfazendo de algumas ideias preconcebidas e que fizeram o que fizeram. Inclusive, tem uma pergunta que eu queria ler aqui para vocês para finalizar essa parte, que é justamente sobre escravidão. Deixa eu ver se eu acho aqui para só para terminar ela. Tá, tá, tá. Por que eu não tô falando sobre isso, gente? Progresso, escravidão, cadê? Tá, eu tenho uma pergunta, viu? Fala. Por que que Kardec e a doutrina espírita também é muito acusada de Hum, racismo? É acusada de racismo? Sim, eu já ouvi várias vezes assim. É? Como, por exemplo? Assim, eu não me inteirei muito não, mas é porque pega uns textos, não sei se é do livro do Espírito, mas pega alguns textos de Kardec e tira do contexto, onde fala Hum, essa questão aí dos negros, essa questão racial, os negros, uhum. tem alguma questão de evolução, desse naipe aí. Você nunca ouviu falar? Olha, eu já vi algumas falas, mas é justamente isso que você acabou de falar, são retiradas de contexto. Porque sempre haverá é, tentativas de desconcertar a doutrina espírita de alguma forma. Por isso que quando a gente estuda a doutrina, a gente tem que sempre vir cá na fonte e ver, ó, Kardec tá. Tem uma coisa mesmo que tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que se a gente lê só o trechinho assim, você fala, nossa, não é possível. Eu acho que é no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo. Ou é aqui no Livro dos Espíritos. Que fala assim, sobre, tipo assim, por que que as pessoas não são todas, vamos supor assim, não são todas ricas, vamos dizer assim. É mais ou menos isso. Aí vem a espiritualidade, não é aqui, no livro dos espíritos. Por que que não são? Não é, por que que não é todo mundo rico? Não ganha todo mundo a mesma coisa? Por que que tem gente que tem tanto dinheiro e outra... Aí ele fala assim: olha, o dinheiro é importante porque reúne pessoas com propósito,
né? E por que que não é todo mundo que ganha dinheiro? Porque nem todo mundo trabalha de forma igual, né? Nem todo mundo se dedica igual. Então, as pessoas não vão usufruir de forma igual, né? E ele ainda usa a palavra inteligência. Nem todo mundo é inteligente igual. Aí você, Ave Maria, como assim, né? Aí ele diz, não, as pessoas precisam de um reconhecimento, de remuneração em cima daquilo que eles estão construindo, né? E aí tem todo uma, como se fala, um destrinchamento daquele pensamento. Se eu falar só assim para vocês, como eu estou falando de forma muito aleatória, eu não vou saber explicar de maneira muito para deixar claro, não. Mas o que que acontece? As pessoas pegam um pedaço de um texto, cola com outro pedaço de um texto e fala, ó, oh, tá vendo aí? Falou isso e isso, né? Mas se você for pensar, se você for reparar bem, faz isso também com Bíblia, faz isso com o próprio Alcorão, né? A gente deturpa a leitura que a gente não conhece à nossa própria conveniência, né? Agora, na lei de igualdade, que é o que a gente vai... A principal busca nessa lei é justamente desmistificar, inclusive, racismo, né? Porque é algo muito simples. Deixa eu tentar trazer aqui sobre igualdade aqui para falar sobre escravidão, e eu não achei ainda. Eu não marquei, não, eu marquei as questões, eu queria ler as questões sobre racismo, sobre escravidão para vocês, mas enfim, vamos lá. Vamos lá, para tentar responder sobre isso daí também. Lei de igualdade, quem tiver com o livro, pega aí a questão 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Todos os homens são iguais diante de Deus? Aí ele responde: sim, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Aí ele completa: todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza. Estão sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o corpo do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. A gente pode trazer essa questão, Josi, dessa sua pergunta. Aqui ele está falando de igualdade entre rico e pobre, mas eu acho que ela também responde sobre questão racial, né? Porque se a gente entender sobre igualdade de uma forma mais ampla, não só de questão de riqueza, mas não só de questão social, mas também de questões étnicas, a gente pode estender essa resposta, sim. Aí ele vai mais adiante, na questão 804, ele vai perguntar: por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Por que que alguém canta com uma voz maravilhosa, né? Um Beethoven que toca maravilhoso, ou um Pavarotti que canta maravilhoso, e ao mesmo tempo uma pessoa que sabe que queria muito cantar, mas que não tem o talento, não tem o dom e tal. Por que que uma pessoa tem um dom artístico de criar,
né, lindas paisagens através de pintura de tela e, ao mesmo tempo, desenvolve vários trabalhos, e etc. e tal, e tem outras pessoas que já não dizem por quê. Aí ele diz: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. É uma questão de aproveitar a oportunidade, né? E cada um dos nossos saberes que nós adquirimos em cada encarnação, eles permanecem conosco. Permanece, mas às vezes ele não está latente. Por exemplo, Karine pode ter sido, na encarnação passada, uma excelente cantora, né? E Karine era conhecida como uma cantora de rádio dos anos 20, lá em São Paulo, lá naquela, como é que era aquelas rádios que tinha, né? Rádio Tupi, não sei o quê, não. E ela era conhecidíssima. Karine veio essa encarnação que não canta nem karaokê. Mas a aptidão que ela desenvolveu continua com ela. Porque se você aprendeu técnica, se você aprendeu é, várias coisas nesse sentido, que eu nem sei falar muito sobre música, mas assim, eu sei que existem técnicas e tal. Mas essas aptidões que você desenvolveu, aquilo que você aprendeu, permanece com você. Entendeu? Aquilo que você aprendeu é seu. Agora, essa aptidão para você nesta vida vai ser latente ou vai ser dormente? Esse é um ponto. Porque nessa vida, você veio com uma outra missão, com outros objetivos completamente diferentes. O que vai acontecer? A cantora de rádio lá vai ficar ali guardadinha. Entendeu? Por quê? Porque não há necessidade e muitas das vezes o que poderia acontecer era, na verdade, atrapalhar o seu desenvolvimento para aquilo que você veio fazer nessa determinada encarnação. Entendeu aí como é que é? Então, essas aptidões, elas continuam sendo suas. Agora, ela pode ou não aflorar. Isso explica um tanto, gente, por exemplo, como que tem os pequenos gênios. Não sei se vocês já viram na internet, aquelas crianças senta lá no piano e 3, 4 anos tocando peças lindíssimas, que você fala assim, não, não é possível. Não é possível. Um menino desse tamanho que não consegue nem botar o pé direito no pedal do piano, já toca desse jeito, né? Mas o que que é isso? Aquela aptidão que ela aprendeu numa outra encarnação já veio com ela latente e não veio dormente. Porque nessa encarnação, ela precisava dessa aptidão de forma latente. Tá dando para entender? O note. A variedade das aptidões, continua, né? A variedade das aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem um papel útil. Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros. É preciso que os habitantes dos mundos superiores e que na maioria dos mundos, peraí, me perdi, que os mundos superiores e que na maioria foram criados antes do vosso, tenham que aqui habitar para vos dar o exemplo. Então, aptidões superiores sempre se misturando com aptidões não superiores para o quê? Tá sempre ensinando, tá sempre nessa busca de troca de experiências e de vivências para dessa forma desenvolver um coletivo. Só um minutinho aqui, viu, gente? Tá fazendo barulho aqui fora.
Aí vamos pular para 806. Em desigualdades sociais, tá dando para acompanhar, né? A leitura? Desigualdades sociais. Aí ele diz 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Aí ele diz, não. Ela é uma obra do homem e não de Deus. Essa desigualdade desaparecerá um dia? De eterno não há nada senão as leis de Deus. Cada dia não há vez de diminuir pouco a pouco. Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo. E não ficará senão a desigualdade de. Senão. Gente, eu estou me perdendo várias vezes. A desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue, mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Você já ouviu falar em sociedade de castas? Já ouviu falar nisso? Né? Lembra aí das aulas de história de sociedade de castas? Por exemplo, a Índia, até hoje acredita na sociedade de casta. Se você nasce numa casta de sapateiros, por exemplo, né, de artesão sapateiro, aí seu pai é o homem lá que faz o sapato, você vai aprender a fazer sapato. Mesmo que você queira fazer uma coisa completamente diferente, mas você pertence a essa casta. Então, durante muito tempo, foi nisso que se acreditou. E foi durante muito tempo também, na idade, até a Idade Média, que se acreditava que se você nascia numa determinada condição, você estava fadado a essa determinada condição até você morrer. Então, aconteceu muito com a Revolução Burguesa. O que que acontece? E, consequentemente, a Revolução Industrial, etc. Tal. O que que acontece? As pessoas vão começando a perceber que poderiam mudar de condição de vida, de condição social, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente vai entender mais ou menos que desigualdade social é meramente produção humana, né? Não é da lei de Deus. Então, quando algumas religiões pregavam que se você nascia de uma determinada forma, você ia ter que morrer daquela determinada forma, fazendo sempre a mesma coisa, é porque essas religiões condenavam que você ascendesse de alguma forma, né? Que você produzisse riqueza e tal, era condenado. Então, quando se abre as possibilidades de que você pode melhorar de vida, melhorar a condição de sua família, etc., a gente vai percebendo que a ideia de condição social é uma ideia produzida meramente pelo homem, porque Deus ama da mesma forma e quer que seus filhos se provenham da mesma forma, né? Mas toda desigualdade, ela, ela é produção nossa, jamais será produção divina. Então, por isso que mais adiante ele ainda diz, que pensar daqueles que abusam da superioridade da posição social para oprimir o fraco em seu proveito, né? Por exemplo, a exploração, acho que agora eu acho a questão da escravidão. O que nós vamos pensar no sentido de, por que determinada pessoa, determinado grupo de empresários exploram seus funcionários, etc, tal, tal. Aí ele vem e diz, eles merecem um anátema, ai deles, serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. E aí, para finalizar a aula de hoje, gente, eu vou desistir de encontrar essa pergunta. Essa pergunta sobre escravidão. Para finalizar essa aula de hoje, eu vou finalizar com uma dica de leitura para vocês, que é
justamente falando sobre um pouco sobre a questão da escravidão e sobre a questão de lei de ação e reação. Alguém de vocês aí, naquele encontro nosso no final de dezembro, alguém ganhou o livro Renúncia, não foi? Quem foi que ganhou Renúncia? Será que está aqui hoje? Não sei, né? Mas nesse livro, nessa obra, a obra Renúncia, tem um pouquinho falando disso, de causa e efeito. E dentro da lei de causa e efeito tem a história de um rapaz que ele, para ganhar dinheiro e para tirar vantagem de situação da escravidão, ele se torna negociador de escravos. E ele comete atrocidades. E aí, quando é numa determinada situação, que eu não me recordo muito bem, mas é um desfecho dessa encarnação, o desfecho dessa encarnação dele é bem triste, uma coisa muito violenta que acontece com ele. E aí ele retorna numa condição de, ele passa de opressor a oprimido, né? E aí várias coisas acontecem e ele vem com as condições físicas, inclusive, necessárias para que ele entenda, né? Então, você vai entendendo que aquilo que ele está passando não é castigo, é uma disciplina mesmo, para que ele entenda que aquilo que ele fez o outro passar, ele só vai compreender a dimensão quando está literalmente acontecendo na pele dele. Então, se vocês tiverem condição de ler, eu não sei quem foi que ganhou esse livro, não sei se está aqui hoje, mas se vocês tiverem condição de ler, leiam Renúncia e vai ficar bastante claro essa condição aí de lei de causa e efeito. Mas para que a gente entenda de maneira mais abrangente, é bom que eu peguei aqui algumas questões, não peguei nem 10% do que abarca, né, é, esses 3 capítulos, mas seria bom vocês fazerem uma leitura logo dessa parte. Sobre as nossas atividades, quem já tiver concluído e quiser mandar para mim, pode mandar. Se quiser mandar foto também de atividade, pode mandar. Se quiser perguntar alguma coisa, se eu souber responder bem. Se não, também eu vou para o Livro dos Espíritos e a gente pesquisa junto. Tá bom? Eu vou finalizando por aqui, pessoal. Espero que Tá. tenha. Termina quando esse curso? Faltam acho que 3 aulas só. 3 ou 4 aulas. Está quase no fim. Acho que hoje é a aula 14, né? Deixa eu ver. Acho que hoje é a aula 14. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Hum, é. É isso mesmo. Hoje foi a aula 14, 15, 16, 17. Acho que só faltam 3 aulas, tá? Mas se quiser deixar para entregar atividade também, até no final, não tem problema, tá bom? Tá, É, deixa eu oi. te perguntar uma coisa. Eu Hum, vou, as 3 últimas aulas, ou 2 últimas, eu hum, vou assistir gravado, viu? E provavelmente eu vou estar em São Paulo e vou estar trabalhando. Então eu não hum, vou conseguir no horário. uhum, Mas a gente vai conversando, viu? uhum. Ótimo, sem problema. Pessoal, muito obrigada por hoje, muito obrigada pela tolerância. Hoje, literalmente, eu fiz o que deu, viu? Que esse trenzinho não é brincadeira, não. Mas, ô Lu, se você puder, Lu, fazer o encerramento para nós, vai ser de muita valia. Muito obrigada, pessoal, por hoje. Lu, faz para nós o encerramento. Uhum.
Então, a gente vai agradecendo, né, por mais essa aula, por mais esse encontro produtivo, onde conseguimos todo o amparo da espiritualidade que nos acompanha, onde conseguimos ter várias reflexões sobre as leis naturais, né, que nos impulsionam, e é com muita gratidão a esse curso, a todos que contribuem para nos auxiliar, né, que a gente vai encerrando, agradecendo a toda a espiritualidade, agradecendo a Casa Fraterna que nos dá essa oportunidade, agradecendo a todos aqueles que contribuem com os seus questionamentos, que só nos engrandecem, e agradecemos ao nosso mestre, né, por todo o amparo, por toda a sustentação. Agradecemos aos nossos protetores individuais, que nos conduz, né, para esse estudo todas as quartas-feiras, e assim com muita gratidão por todo o aprendizado, vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. E assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e graças a toda a espiritualidade que nos auxiliaram em mais esse dia. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Até semana que vem. Boa noite, obrigada.